pegar meu chá. Oi, gente. Bom dia, Nilsa. Bom, vamos lá. Hoje é a sexta live da série de 12 lives que eu tenho feito para falar com cabeleireiros, né? E eu separei um assunto hoje que é para falar de ambiente. E não é um ambiente do salão que eu quero dizer a estrutura, tá bom? É ambiente no sentido intelectual mesmo. O ambiente que você vive, o ambiente que você está, o ambiente que você cria para você. Então, muitas vezes a gente toma decisões ou deixa de tomar decisões por conta do ambiente que a gente está. Então, vou dar um exemplo para você. Às vezes a gente precisa pedir uma opinião importante e a gente pede para quem? Para as pessoas que a gente mais confia, óbvio, né? A gente vai pedir uma opinião importante para nossa mãe, para o nosso pai, a gente vai pedir para os nossos irmãos, para o nosso marido, para nossa esposa. E é para essas pessoas que a gente pede essa opinião tão importante. E na maioria das vezes, justamente essa pessoa, ela até quer ajudar a gente, mas ela não tem condição de avaliar aquela situação, né? E por isso ela até tenta dar uma opinião, mas muitas vezes não é a opinião que a gente gostaria, ou não é a opinião mais correta até. Às vezes a gente até tá naquela linha de pensamento e uma outra pessoa vendo de fora não daria essa mesma opinião. E isso é muito sério, porque quando se diz respeito ao nosso trabalho, principalmente, que é o que a gente tem falado aqui, receber uma opinião de uma forma equivocada e acreditar naquilo pode, às vezes, te levar a uma decisão errada também, né? Bom, então é sobre isso que nós vamos falar. Você está num ambiente tóxico ou você está num ambiente inspirador? Você está num ambiente negativo ou positivo? Você está num um ambiente que agrega ou só te deixa triste, só te coloca para baixo? Porque tem isso também, né? Tô falando aqui que às vezes a gente pede opinião, a pessoa quer ajudar e atrapalha. Mas e quando a pessoa não quer ajudar? Né? Que tem muitos casos. Então tem muitos casos de pessoas que são do nosso convívio, mas elas podam a gente, né? Elas não conseguem, por exemplo, às vezes você é uma pessoa mais corajosa. E aí você vai falar com uma pessoa que não é tão corajosa assim, o que ela faz? Ela te desencoraja, lógico, porque para ela colocar o ponto de vista dela naquela situação, ela também coloca os sentimentos dela. Então vai junto o medo dela, a falta de coragem, a falta de ambição e por aí vai. Então às vezes uma pessoa, mesmo do nosso convívio mais próximo, como nosso marido, como nossa esposa, acabam colocando a gente para baixo numa situação assim, não tendo opinião favorável para nos agregar, e aí acaba desmotivando. E isso dentro do salão também é muito comum, né? Tô falando tudo isso para dizer que as decisões que a gente toma dentro do salão, que vocês podem tomar entre ficar e sair de um salão, permanecer naquele lugar, entre trabalhar com um produto melhor ou não. Então, um exemplo, poxa, quero trabalhar com um produto melhor. E daí, só que esse produto melhor vai custar um pouco mais caro, né? Eu vou ter que fazer um pequeno investimento logo no início. E aí, a pessoa que você vai conversar, que é a pessoa que mais você confia, ou aquela pessoa que é o dono do salão, ou aquele seu colega de trabalho, o que essa pessoa fala? Ah, não, deixa por isso mesmo, continua trabalhando com esse produto aí mesmo. Então, o ambiente que a gente tá e que a gente proporciona pra gente interfere demais nas decisões que a gente vai tomar, né, no nosso dia a dia. É sobre ambiente que eu quero falar com vocês hoje. Quero dar 5 dicas que, no meu ponto de vista, podem ajudar vocês a terem um ambiente diferente, né? E só 2 recadinhos. O meu e-book tá aí disponível no link da bio, né, do Instagram. Algumas pessoas estão me mandando mensagem: Nath, eu não tô recebendo o e-book. Você precisa clicar aí ele pede uma confirmação por e-mail. No segundo e-mail que você recebe tem o link com o e-book já, tá? Mas eu vou gravar um vídeo aqui eu fazendo isso no meu Instagram para vocês verem.
E o outro recado é que eu tenho um grupo no Telegram e todas essas dicas que eu dou aqui ao vivo para vocês e nos meus vídeos, eu faço lá no Telegram. O Telegram é um concorrente do WhatsApp e é através de áudio que eu falo lá com vocês. Então eu falo com vocês como se eu estivesse falando com um amigo, no momento que eu não posso às vezes gravar, mas eu pensei em alguma coisa, eu tenho alguma ideia e daí eu coloco lá pra vocês. Então também tá aí na bio do meu Instagram, é só vocês acessarem e fazerem parte do meu grupo de Telegram. Então, vamos lá. Por que falar disso? Por que falar de ambiente, né? Por que eu pensei em falar disso? Primeiro porque a gente precisa entender que para você crescer, você precisa ter um ambiente favorável. É muito mais difícil, não é que seja impossível, tá? Quando a gente fala ambiente, a gente fala meio, né? Então, por exemplo, uma criança às vezes pobre, né, sem condição nenhuma, mora na favela, trabalha estuda numa escola de periferia, essa criança ela pode se desenvolver muito, né? Assim como uma criança que trabalha, que estuda num colégio particular, que tem uma vida super boa, pode tomar um caminho errado. Então veja como podem acontecer exceções, mas o meio é muito importante. Então, por que eu decidi falar sobre o meio? Porque às vezes a gente está desencorajado a tomar decisões, às vezes a gente está com medo, às vezes as pessoas que cercam a gente são as pessoas mais tóxicas que tem e a gente não consegue tomar decisões, a gente fica perdido. Então, para você crescer, né, dentro do salão ou dentro da área que você escolher aí, com relação ao salão, você precisa estar num ambiente favorável, ou pelo menos isso vai te ajudar. Nath, mas não tem essa possibilidade, né, de estar num ambiente favorável, porque esse é o ambiente. Então, nós vamos tentar traçar algumas ideias para chegar nesse ambiente favorável. Porque muitas pessoas, outro motivo que eu decidi falar sobre isso, porque muitas pessoas nem conseguem ver que estão nesse ambiente desfavorável. Às vezes tem pessoas que são super cheias de ideias, querem crescer. Vou dar um exemplo, tá, gente? Pode no seu caso de vocês, mas é só para exemplificar mesmo. E, por exemplo, chegam todo dia em casa e falam assim pro marido: nossa, eu tive tal ideia, eu vou fazer tal coisa. E o marido fala: isso daí não precisa. Nossa, eu tive tal ideia, eu vou fazer tal coisa. Isso daí não adianta você fazer que não vai dar em nada. E aí você nem percebe que você tá nesse ambiente, que você, né, fala com a pessoa te poda de certa forma, e nem pode nem ser seu marido, pode ser outra pessoa, né, mas e você nem percebe. Então, por isso também que eu decidi falar disso, sobre o ambiente, sobre o meio, porque pra gente crescer, a gente vai precisar desse ambiente um pouco mais favorável, né, e muitas vezes a gente nem percebe que a gente tá nele, e perceber que a gente tá nesse ambiente desfavorável já é uma grande coisa. Por que é uma grande coisa? Porque o fato de você perceber faz com que você filtre para quem você vai falar determinadas coisas, entende? Tem coisas que, se você já sabe qual a opinião da pessoa, se você já sabe que a pessoa vai te desencorajar a fazer. Por exemplo, você tem aí o dono de um salão que não é uma pessoa inovadora, que não é uma pessoa que gosta de criar coisas novas, ou a gerente do salão, sei lá. Se você tem ideias novas e quer implantar, você já sabe que para essas pessoas você não pode falar, porque elas vão te desencorajar e vão deixar essas suas ideias morrerem, e isso é ruim pra gente crescer, né? E acontece também muito o contrário, acontece muito do proprietários de salão, e daí também pode ser que tenha um caso aqui, proprietários de salão que são super antenados, que querem sempre fazer mudanças e chegam no profissional e falam: olha, eu tô pensando em fazer tal mudança, como aquela de produto que eu falei pra vocês. Eu tô pensando que a gente deveria trabalhar com produtos melhores, eu tô pensando que a gente deveria mudar de marca, ou eu tô pensando que a gente deveria fazer um mimo assim pro cliente. Isso vai sair R$1, R$2, R$3 do nosso bolso, sei lá, tá? Tô chutando. E tem profissional que vai dizer o quê? Ah, não precisa, já tá bom do jeito que tá. E aí o que acontece? Você que tem um salão, que
pode ser grande, pode ser pequeno, fica com profissionais tóxicos dentro do seu salão. Fica com profissionais que, além de não aceitarem boas ideias, não quererem inovar, além de tudo, ainda prejudicam a equipe, porque chegam na equipe e dizem: ah, olha, não vamos fazer isso não. Então desencorajam outras pessoas também. Então isso é muito sério. Ter as pessoas certas do nosso lado, caminhando, remando na mesma direção, é muito importante. Só uma analogia do remar na mesma direção. Imagina que a gente está realmente num rio e a gente está remando e tem uma pessoa que rema contra. O esforço não é muito dobrado, né? Se eu estou remando, tenho duas pessoas remando para frente, mas tenho duas remando para trás, o que acontece? Eu não saio do lugar, né? Se eu tenho duas para frente e uma para trás, é mais difícil, mas eu vou indo. E se eu tenho três remando todas na mesma direção, todo mundo para frente, a velocidade que eu vou é muito maior. Então, só para exemplificar meio para vocês, é isso. Então, quando a gente fala de meio, que é importante a gente ter todo mundo remando para frente, que a gente, quando a gente está falando de um negócio, quando a gente está falando de um salão de beleza, se a gente tem todo mundo remando para frente, a gente vai ter um resultado muito mais rápido. Se metade da equipe não está na mesma direção, a metade que vai para frente anula a metade que está sempre puxando para trás. E isso acontece às vezes dentro da nossa própria casa, como eu estou dizendo para vocês, né? Às vezes a gente vai pedir a opinião do nosso marido, da nossa filha, da nossa mãe sobre fazer alguma coisa nova dentro do salão, e aí essa pessoa desencoraja completamente a gente. Bom, e o terceiro motivo que eu decidi falar disso, sobre meio, sobre ambiente, é que você precisa aprender a ouvir apenas aquilo que te interessa, que é positivo. Aí, Nath, você tá sendo muito egoísta, né? Olha só, eu demorei para aprender isso, tá? Mas eu vou falar um pouco sobre a minha personalidade, como eu sou. Eu sou uma pessoa que escuto muito o que as outras pessoas falam, tá? Sempre fui. Então, vamos imaginar que eu estava numa situação de decisão e eu fui lá pedir uma opinião para a pessoa. Eu sempre analisei, aí vamos supor que a opinião da pessoa não era a favor da minha opinião. Eu analiso, sabe? Eu sempre pensava assim, mas essa pessoa tem razão nesse aspecto. E aí eu comecei a perceber que metade das ações que eu pensava e que eu queria fazer, eu era barrada, porque ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que escuto muito, eu me considero uma pessoa inovadora, que quero sempre fazer algo diferente. Então, eu ia falar para uma pessoa isso, a pessoa dizia, mas não precisa fazer isso. Por exemplo, acho que eu tô pensando em fazer uma reforma no salão. Nossa, mas outra reforma no salão? Não precisa, já tá bom. Né? Já aconteceu isso, por exemplo. E aí isso era ruim, porque eu tava com tantos planos de fazer aquilo naquela direção e tava numa direção certa. Já aconteceu, por exemplo, de eu ter uma visão e uma pessoa vir me dar uma opinião e a opinião dela realmente era melhor do que a minha? Já, e pode acontecer isso. Às vezes a opinião da outra pessoa pode ser melhor do que a sua. Mas se você fizer e errar também é um aprendizado. Então eu comecei a chegar na conclusão de que é melhor eu ouvir só aquilo que eu quero. Outro exemplo para vocês, uma vez eu sou magra, né? E uma vez eu resolvi fazer um regime, não era um regime, né? Era uma dieta de glúten e lactose. Então eu não comia mais glúten e lactose. E aí as pessoas começaram a encher meu saco, porque, nossa, mas você já é magra, por que você está fazendo essa dieta? Gente, mas não é uma dieta para emagrecer, é uma dieta um pouco mais saudável, eu nunca fiz, então eu quero experimentar e tal. Nossa, mas você tá ficando mais magra, eu nem tava, tá? Nem tava mudando nada na balança. Nossa, mas isso, nossa, mas aquilo. Aí um dia eu fiquei muito irritada e falei, vamos brincar de uma coisa? De vida. Cada um cuida da sua. E eu fui super grossa, e eu não sou grossa nesse ponto de fazer esse tipo de brincadeira, sabe? Mas naquele momento, poxa, eu queria fazer uma coisa que eu considerava importante pra mim naquele momento e as pessoas estavam todas atacando, sabe? Dizendo o que eu devia e o que eu não devia fazer. E detalhe, elas estavam comendo... Opa, bati aqui. Elas estavam comendo McDonald's e eu tava comendo morango. Entende? Eu tava comendo legume, eu tava comendo salada, eu só não tava comendo glúten e lactose. Então assim, tava tudo bem delas comerem McDonald's e eu, que tava comendo morango, salada, tava ruim, entende? Porque eu não tava comendo glúten e lactose.
Então, muitas vezes as pessoas, até por ignorância, elas não conseguem concordar com a gente. Elas não conseguem dar uma opinião pra gente que seja positiva. Então, o que eu aprendi? Por que eu resolvi falar disso? O terceiro motivo. Porque o ambiente, né, que a gente tá, ele interfere tanto na nossa vida que eu cheguei à conclusão de que é melhor eu ouvir só aquilo que eu quero. Só aquilo que é positivo. É positivo? Vai agregar? Vai acrescentar alguma coisa? Ok, eu ouço. Se não vai agregar, se não é positivo, eu já nem ouço mais. Mesmo que eu erre, sabe? Mesmo que eu tome de repente uma decisão errada, mas vai ser bom pra mim também, porque eu vou aprender com o meu erro. Então, primeiro ponto é isso. Por que eu resolvi falar disso? Por esses motivos que circulam a gente, né? Estão a todo tempo no nosso meio, no nosso ambiente e que fazem diferença para os nossos resultados. Tem muita gente que não toma nenhuma decisão, passa a vida sem tomar decisão, sem escolher coisas, porque sempre vai perguntar a opinião do outro e a opinião do outro é sempre não, né? E daí, infelizmente, isso é um problema muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, do regime mesmo. Eu tinha colocado aqui do regime, não desse caso meu lactose e glúten, mas do regime para vocês compararem, sabe? Para ficar uma analogia, para vocês conseguirem ter uma noção do que a gente vai falar de meio. Quando a gente está fazendo um regime, daí sim um regime para emagrecer, a gente precisa cortar várias coisas, né? Então vamos imaginar que a gente precisa cortar Coca-Cola, refrigerante, a gente precisa cortar os lanches, a gente precisa cortar porcarias e tal. Imagina que você vive numa casa que você quer fazer esse regime e essas outras pessoas não querem fazer o regime e vão continuar comendo todas essas coisas. Qual que é a chance de você conseguir levar o seu regime até o fim? Ela é mínima. Ela é possível? É possível porque quando a gente decide determinadas coisas e a gente definitivamente quer fazer aquilo, não tem nada que barra a gente, mas que se torna mais difícil e mais custoso você fazer um regime vendo todo mundo continuar comendo as mesmas coisas, sim, é mais difícil. E que também se torna muito mais fácil você fazer um regime, sendo que todas as pessoas estão colaborando, então assim, ninguém mais compra fast food, ninguém mais compra refrigerante, todo mundo tá comendo as mesmas coisas, não vai ficar muito mais fácil o regime? Então, é disso que eu quero falar com vocês sobre o meio. Então, eu separei 5 pontos que eu considero importantes para vocês prestarem atenção, né, no que está acontecendo aí na vida de vocês. Lembra que essas 12 lives, elas são lives que eu resolvi fazer agora, né, no final do ano. Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa de muitas metas, assim, eu sou uma pessoa que escrevo tudo, já falei uma live aqui com vocês sobre escrever as metas. Então, a gente está traçando aqui um 2020, certo? Então, como a gente está traçando um 2020... eu tô falando desses assuntos que vão fazer muita diferença para vocês na hora de traçar as metas, na hora de se posicionar no 2020 de vocês. Larissa falando que tava precisando ouvir isso. Que bom, Larissa, fico super feliz, viu? Às vezes a gente quer falar de alguns assuntos que são relacionados à nossa profissão, como esse, eu acho super relacionado, né? Super relacionado a você ter uma carreira promissora, que é o que a gente fala aqui. Mas ele foge um pouco, obviamente, do salão em si. Mas é tão impregnado no nosso dia a dia que a gente não consegue ver isso. Então é por isso que eu tenho trazido alguns assuntos assim, tá bom? Bom, primeiro assunto, né? Primeiro motivo que eu quero encorajar vocês, né? Bom, nós temos mania de pedir opinião sempre para quem não conhece da nossa área. E isso é uma das grandes barreiras que a gente enfrenta. Porque, olha só, eu conheço o salão, né? Eu conheço a realidade do salão, o que é estar dentro de um salão, o que é você ter que lidar com fofoca, o que é você conseguir cortar essa fofoca desde o começo, o que a cliente dentro do salão, os pedidos dela pra gente, o quanto isso pra gente é cansativo, enfim. A gente que tá aqui conversando sabe qual é a realidade de dentro de um salão de beleza, certo? As pessoas que estão de fora não conhecem a realidade de um salão. Se a gente disser para uma pessoa que tá lá dentro da nossa casa,
Não é o caso da minha mãe, porque minha mãe trabalha comigo no salão. Mas vamos imaginar que minha mãe não trabalhasse no salão. Se eu chegasse para ela e dissesse, mãe, o ambiente do salão é muito complicado, tem isso, tem aquilo, ela ia me dizer, toda empresa é difícil, né? Todo trabalho é difícil. Mas eu, por exemplo, já li pesquisas de que o salão de beleza é uma das empresas mais difíceis que tem da gente administrar. Porque ela envolve muitas coisas, né? Não é como, por exemplo, uma empresa de compra e venda, que vende algum produto, que só compra e vende aquele produto. Não, o salão, ele compra e vende produto, ele compra e vende serviço, ele trabalha com profissionais registrados e profissionais autônomos. Daí o registrado se sente no direito de fazer aquilo que o autônomo faz, o autônomo se sente no direito de cobrar da gente os benefícios que o registrado tem. Então é uma complicação o salão de beleza, certo? Sem contar que tem dentro desse ambiente muito ego, tem muita competição e por aí vai, certo? Então, a gente pedir opinião do nosso negócio para quem não conhece do nosso negócio é um grande erro, porque a chance dessa pessoa dar uma opinião pra gente positiva é muito pequena, entende? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se rodear de pessoas que não são do nosso salão. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho vários amigos que são donos de salão da minha região, mas não trabalham comigo ou nunca trabalharam comigo. Então, quando eu preciso pedir uma opinião, né, sobre o meu negócio, eu preciso pedir uma opinião para quem entende. Eu preciso conversar com quem entende desse negócio. Então, eu vou pedir uma opinião normalmente para quem? Para um outro dono de salão ou para um profissional que trabalha num outro salão, para eu entender um ponto de vista de outro ângulo. Entendem? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer, a primeira regra que vocês têm que fazer para mudar o ambiente de vocês, ou pelo menos para mudar aquilo que vocês estão acostumados a ouvir, né, com relação a pedir opinião, é perguntar para a pessoa certa. Não adianta você perguntar, por exemplo, para um advogado um assunto relacionado à contabilidade do seu negócio, certo? Não adianta você perguntar para um contador um assunto relacionado ao direito. Então você precisa entender que, por mais tentador que seja perguntar para nossa mãe, para o nosso pai, né, para o nosso irmão e saber a opinião dessas pessoas, a não ser que essa pessoa domine a área que você está perguntando, é assim, furada você perguntar para essa pessoa, porque você não vai conseguir ter uma resposta considerável. Tá? Então, primeira dica é isso, é você perguntar aquilo que você precisa para a pessoa certa, é você trocar ideias com a pessoa certa. Nath, mas não tenho essa pessoa certa, né? Calma que nós vamos chegar lá. Número 2, nós temos que ter... Nossa, isso daqui eu acho perfeito, que eu escrevi, é uma coisa que eu sigo demais. Nós temos que ter no nosso meio pessoas melhores do que nós. Tem uma parcela de pessoas que acha que tem que ser o melhor daquele ambiente, entende? Olha o que eu vejo muito. A pessoa trabalha num salão. Daí tem um profissional que se destaca mais do que essa pessoa. No lugar dela, poxa, eu vou me destacar mais, eu preciso fazer mais cursos, eu preciso melhorar para alcançar. O que ela quer fazer? Ela quer trocar de salão para ela ir para um salão inferior, mas que ela seja a melhor. Isso é um grande erro. Talvez vocês não consigam ver, talvez a gente não consiga enxergar isso estando vivenciando, né? Estando vivendo aquela situação. Mas eu vou explicar para vocês. Eu sempre falo, se você é o melhor do grupo, você está no grupo errado. Por que, Nath? Por que eu não posso ser o melhor do meu grupo? Porque se você é o melhor do seu grupo, você não tem nada para aprender. Porque essas pessoas que você está considerando então inferiores a você, elas não conseguem te puxar para cima. É você que está puxando elas para cima e, óbvio, consequentemente você cresce. Mas se você tem do seu lado uma pessoa que seja muito superior a você, isso é excelente. Por quê? Porque te motiva, a não ser também que você não deixa o seu ego pra lá, né? Você tem que deixar o seu ego de lado e entender, poxa, essa pessoa é muito boa. Então, ela é a minha motivação, é nela que eu vou me inspirar, é nela que eu vou crescer. Então, estar num ambiente que tem pessoas melhores do que você só te favorece.
Então você precisa começar a enxergar isso. Não pode enxergar que, se tem pessoas melhores do que eu, aqui eu não vou crescer, que é, infelizmente, o que a maioria dos profissionais pensam. E não, gente, não é assim. Pensa que se você está num ambiente que tem pessoas melhores do que você, essa pessoa pode te ensinar uma técnica, mas essa pessoa não me ensina. Só de você ficar olhando, você ficar de longe, você ficar observando o comportamento dessa pessoa, você entender como é que essa pessoa trata o cliente dela, o que essa pessoa faz de diferente para o cliente dela, isso tudo você consegue observar. É muito melhor você estar nesse ambiente que você consegue agregar do que você ir para um lugar que você é o melhor. Aí se você é o melhor, você vai ter que sempre tentar se superar. E tentar se superar é muito mais difícil do que tentar copiar alguém. Então esteja num ambiente que tem pessoas melhores do que você. Se o dono do salão é melhor do que você e pensa, tem novas ideias, abre a sua cabeça para olhar essas novas ideias. Não seja aquela pessoa que barra tudo, sabe? No primeiro momento sempre, não. Se você é essa pessoa chata, sabe? Porque ser assim é ser uma pessoa chata. Não seja essa pessoa que barra todas as ideias no primeiro momento, porque são essas ideias que fazem a gente sair da nossa zona de conforto e fazem a gente se desenvolver, fazem a gente crescer. Então, segunda dica é essa: não seja o melhor do seu grupo. Se você é o melhor do seu grupo, se você é o melhor do salão que você está, se você é o melhor do ambiente que você está no ambiente errado e no grupo errado. Para você crescer, você tem que estar em contato com pessoas que pensam melhor do que você, que têm ideias melhores do que as suas, tá bom? Terceiro ponto: a opinião de pessoa que é sempre negativa não vai te acrescentar em nada. Então, assim, você já sabe que aquela pessoa é negativa. Por mais que ela tenha conhecimento, ou ela é da sua família, ou sei lá o quê. Se essa pessoa, ela é negativa pra tudo, pra que você vai contar alguma coisa ou pedir uma opinião pra ela? É só pra você ficar chateado, é só pra você dizer assim: nossa, mas você sempre faz a mesma coisa comigo, você sempre é negativo, você sempre tem uma palavra pra me derrubar. Gente, se você já sabe que essa pessoa vai te dar uma opinião negativa, pra que você vai gastar seu tempo e a sua ideia com essa pessoa? Não fala pra ela, entende? Porque a resposta dela vai ser negativa mesmo, que diferença faz, né? Então, se o não dela você já tem, não precisa nem contar. E se essa pessoa te cobrar, por que você não me falou isso? Ou por que você não me pediu a minha opinião? Você fala, porque você sempre vai dar uma opinião negativa. Então, já decidi. Então, entende que é o nosso comportamento que tem que mudar também? Não dá pra mudar o comportamento do outro? Então, apesar de estar falando aqui de ambiente com vocês, eu tô muito mais direcionando vocês pra mudar o comportamento de vocês, ou seja, pra mudar a nossa rota, do que pra mudar a opinião do outro. A opinião do outro a gente não vai conseguir mudar. Então a gente tem que mudar o nosso comportamento, a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente se relaciona com essas outras pessoas pra gente mudar o nosso meio. Senão fica muito difícil, né? Então, se a pessoa é sempre negativa, nem precisa pedir a opinião dela, porque essa pessoa não vai te dar uma opinião positiva mesmo. Então, essa pessoa você já exclui e nem pergunta mais nada pra ela, ok? Quarto ponto. Por exemplo, tem pessoas que nunca querem mudar nada. Então, por exemplo, para essa pessoa, ela não é nem questão dela ser negativa ou positiva, mas para essa pessoa tá tudo ok, tá tudo bem. Você fala para ela assim: você não quer fazer uma viagem? Não, imagina, a gente já fez uma viagem esse ano. Ou um dono de salão: você não pensa em mudar esse salão? Você não pensa em fazer uma reforma? Não penso, porque já fiz tanta coisa. Gente, essa pessoa dificilmente também vai querer fazer alguma coisa de diferente, né? Então, é muito difícil, é a história do remar, sabe? Você tá ali, você é inovador, você quer crescer e, infelizmente, aquele dono do salão ou aquela equipe não quer crescer. Aí te convido realmente a procurar um lugar que vai te fazer crescer ou que tá alinhado com você. Nath, mas você tá indicando que eu mude de salão? Dependendo do caso, sim, estou indicando que você mude de salão.
Se você é o melhor do grupo, já tô indicando que você mude de salão. Não faça isso, né, gente? Tão radical assim. Lógico que é tudo pensado. Mas sempre procure estar num ambiente que tenha pessoas melhores do que você. E se aquele dono de salão, se aquela pessoa que é o gerente, ele não tem ideias, ou você percebe que ele tá até cansado de mudar, já nem quer mais mudar, sabe? Nem quer fazer mais coisas novas e daí não vai fazer. E você quer? Porque se você não quiser, ok. Se você quiser continuar naquele mesmo ritmo que tá tudo bem pra você, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se você é uma pessoa que quer mudar, que quer fazer o novo, quer fazer diferente, e o dono do salão ali fica te barrando, sabe? Ou a pessoa tóxica aí que tá do seu lado fica te barrando e você não consegue crescer, então você tem que limpar isso, não tem como, né? Então procura de repente um outro salão, procura um salão que a pessoa tem novas ideias, que a pessoa tá sempre inovando, que a pessoa tá sempre tentando crescer, porque essa é uma forma de você conseguir expandir mesmo o seu negócio, as suas ideias e sair desse ambiente que é completamente negativo para você. E a quinta solução que eu te dou para você mudar o seu ambiente bom, nós passamos por todas essas etapas, certo? Daqui a pouco a gente vai recapitular esses 5 pontos aqui. E hoje eu vou encerrar a live daqui 10 minutinhos, porque eu tenho um cliente logo em seguida, então não vai dar para fazer 1 hora, eu vou ter que fazer 45 minutos. Mas olha só você pode criar o seu ambiente. Por que eu te falo isso? Porque primeiro que ninguém vai criar esse ambiente para você. Segundo que, lembra que eu falei para vocês no início, às vezes a gente não tem nem visão de que a gente tá nesse ambiente tóxico, nesse ambiente que não tá deixando a gente crescer, que não é inspirador, vamos dizer, né? E terceiro, que é muito difícil. Como que eu vou mudar de salão, ou como que eu vou mudar de marido, ou como que eu vou mudar de mãe, né? Às vezes a pessoa mais tóxica é aquela pessoa mais próxima da gente. Então eu tenho aqui uma ideia para vocês criarem esse ambiente novo para vocês conseguirem evoluir com relação às ideias que vocês têm, as coisas que vocês pensam e acrescentarem alguma coisa na vida de vocês. Então, como que a gente faz para criar um ambiente melhor pra gente e ter novas ideias? A gente cria oportunidade de participar de grupos novos. Então, por exemplo, hoje tem várias comunidades no Facebook de vários assuntos. Então, por exemplo, eu quero falar de empreendedorismo, né? Eu quero melhorar a parte do meu empreendedorismo. Tem grupos no Facebook, por exemplo, de empreendedorismo. Então, vocês podem se agregar nesse grupo. No lugar de ficar pedindo opinião para quem não interessa, pedindo opinião para pai, para mãe, para marido, para pessoas que não vão acrescentar, ainda vão te dar um balde de água fria, participa de grupos interessantes que vão acrescentar de alguma maneira para vocês. Outra coisa que hoje é muito fácil, sigam aqui pessoas no Instagram que vão oferecer algum conteúdo para vocês. Não precisa ficar o dia inteiro passando feed de Instagram, vendo pessoas que nem te interessam, que estão viajando, que estão passeando. Não! Hoje o Instagram pra gente é o maior recurso de conteúdo. Certo? Porque hoje a gente consegue muito conteúdo no Instagram e bons conteúdos. O que você faz? Você segue apenas aquelas pessoas que te interessam, que vão acrescentar alguma coisa pra vocês. Ou pelo menos assiste só essas pessoas que vão acrescentar alguma coisa pra vocês, entende? Então, olha hoje como é possível a gente criar um ambiente diferente pra gente. Antigamente não era possível fazer isso. Mas hoje eu tô em casa, no lugar de eu conversar com a minha mãe, que de repente não vai me dar uma opinião. Gente, óbvio que a opinião da mãe é sempre importante, tá? Eu tô só generalizando pra ficar fácil de vocês entenderem. Mas no lugar de repente de eu ouvir uma pessoa que não tem conhecimento daquilo, eu vou direto ao ponto. Eu quero saber sobre salão de beleza, eu vou direto ao ponto. Eu vou entender o que tal pessoa pensa e fico lá na minha casa, lavando louça, arrumando casa, sei lá, tomando banho, assistindo conteúdo que vai me favorecer, que não vai me jogar um balde de água fria, que vai me fazer crescer de alguma maneira. Entende? Então, para de pedir opinião para pessoas que não conhecem, que não interessam. Com essas pessoas, com cada pessoa a gente precisa entender isso também, sabe? Com cada pessoa a gente tem que conversar um assunto.
Então, não é todo mundo que é obrigado a entender de todos os assuntos. Então, volto a dizer, salão de beleza não é uma coisa fácil. É uma coisa difícil, é um ambiente complicado, né? E para todos os trabalhos isso serve também. Então, às vezes você pedir a opinião de uma pessoa que não tá lá naquele momento, que não tá vivenciando, você vai ter uma resposta que você não gostaria. E por causa de você ter uma resposta que você não gostaria de receber, você acaba culpando aquelas pessoas. Isso já vira uma briga, né? Então, para com isso. Começa a criar o seu ambiente. Então, para criar o seu ambiente, participe de grupos de comunidade do Facebook que interessam para você. Siga pessoas no Instagram que vão te acrescentar algum conteúdo. Então, poxa, legal, tal pessoa me falou isso, eu vou fazer isso. Eu vou tomar essa atitude ou eu vou tomar essa ação. Hoje tem muita gente fazendo conteúdo no Instagram que podem acrescentar pra gente de alguma maneira. Participe de cursos diferentes presenciais. A gente que é cabeleireiro tem mania de achar que a gente só pode fazer curso de cabelo, né? E a gente daí não se desenvolve como pessoa. Então a gente precisa fazer curso de vendas, a gente precisa fazer curso de marketing. Nath, mas eu não cuido do marketing da empresa. Mas eu tenho falado super aqui, se você não tem marketing pessoal, toda pessoa que trabalha com imagem, então é o nosso caso, a gente trabalha diretamente com a nossa imagem. Como que a gente sabe se a gente trabalha com a nossa imagem ou não? Se a gente atende o cliente diretamente e esse cliente só vem por conta da nossa presença, a gente trabalha com marketing pessoal. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se você vai numa loja, vamos falar uma loja que, sei lá, você vai na Arezzo comprar um sapato, certo? Você precisa ser atendida por uma pessoa em especial? Você quer ser atendida por uma pessoa especial? Ou se você for na Arezzo do shopping X, do shopping Y, tanto faz. Você quer aquele sapato. Isso é quando a pessoa não trabalha com marca pessoal. Então, essa pessoa, por exemplo, que tá lá, vendedora da Arezzo, ela não necessariamente precisa fazer um curso de marketing, certo? Agora, no nosso caso, o cliente, ele liga para o salão e ele pede: eu quero fazer corte com a fulana, eu quero fazer corte com a Bianca, eu quero fazer corte com o Bruno, certo? Se o cliente está procurando aquele profissional em específico, isso é marca, entende? Isso é para várias áreas, tá? Para várias áreas a gente trabalha com essa coisa da marca pessoal. E no nosso caso, a gente trabalha super com a marca pessoal. E aí o cabeleireiro tem mania de achar que só precisa fazer curso de cabelo. Ele só precisa fazer curso de corte, de penteado, de mechas, e aí precisa fazer o curso de corte de novo, de mechas, de penteado, e não faz um curso para se profissionalizar como empresa. Então, a gente que trabalha com nossa empresa, olha só, a gente recebe a nossa comissão e aí a gente cuida do nosso dinheiro. A gente poderia fazer cursos relacionados a isso. Com isso, a gente criaria um meio diferente, certo? Porque daí eu conheço pessoas que não são necessariamente cabeleireiros, que são pessoas da área de finanças. E daí, quando eu preciso tirar uma dúvida, no lugar de perguntar para aquelas pessoas que a gente já falou que não sabem do assunto, eu posso perguntar para esse colega que eu fiz num curso. Aí eu vou fazer eu preciso de marketing. Não, Nath, mas eu não cuido de marketing na minha empresa. Sim, mas você precisa cuidar do seu marketing. Dá um mimo para sua cliente, por exemplo, que eu fiquei super feliz ontem, recebi mensagem da Marlene, depois eu vou postar aqui para vocês. Semana passada nós falamos de mimos, né? Dá mimos para cliente, mimos personalizados, acho que eu falei nos meus stories. E aí, uma pessoa que tá aqui assistindo a gente me mandou mensagem ontem e falou: Nath, eu ouvi você falando isso, e aí eu falei: poxa, eu nunca fiz isso, vou fazer um mimo para minha cliente. E aí ela fez um mimo, um chocolatinho com a inicial de cada cliente, olha, super personalizado. E ela disse que deu um super resultado, uma coisa boba, que sei lá, deve ter custado baratinho. Uma coisa super simples, mas isso é o quê? Marketing pessoal. Então, aí você vai fazer um curso de marketing pessoal, você já agrega outras pessoas que entendem de marketing. Você sai daquela casinha cabeleireiro, né? Porque a gente só pensa cabeleireiro, a gente só vai fazer curso de cabelo e a gente não consegue se desenvolver. Então, a gente precisa se desenvolver como um todo, a gente precisa desenvolver a empresa inteira nossa, que somos nós mesmos. Então, a nossa empresa tem a área de finanças, a nossa empresa tem a área de marketing, a nossa empresa tem a área de relacionamento, porque se a gente não entender de relacionamento, de cuidados com a cliente, a gente perde todas elas.
a gente não consegue fidelizar nenhuma. A gente precisa entender muito de vendas, porque se a gente não entende de vendas, a gente não cresce, a gente só vai ser um tirador de pedido, só tá ali para fazer os serviços de que o cliente liga e quer fazer. A gente precisa entender muito de técnica, porque afinal de contas nós somos cabeleireiros e nós temos que ser bons profissionais, cabeleireiros, maquiadores, manicures, enfim, a gente tem que ser bons profissionais. Então a gente precisa entender de tudo isso. Então a última dica que eu deixo para vocês é: procurem em 2020 fazer cursos relacionados à nossa área, vários cursos. Nath, mas eu não tenho dinheiro nem para fazer o curso de cabelo, quanto mais para fazer todos esses cursos que você está me indicando. Primeiro, que tem muitos cursos gratuitos, a gente já falou disso, tem muitos cursos hoje, inclusive presenciais. Então, por exemplo, se você for no Sebrae da sua cidade, você tem um CNPJ, porque se você é cabeleireiro, você tem pelo menos um MEI, né, que é um cadastro de microempreendedor individual. E se você não tem esse MEI, eu sugiro que você faça, porque isso é uma super vantagem para você, porque você paga um valor super pequeno por mês, tem vários benefícios e ainda tá com o seu imposto correto. Mas não vamos falar disso agora. Mas procurem aí saber se vocês não têm. Mas, por exemplo, se você tem um MEI, você pode ir no Sebrae da sua cidade, que tem vários, e participar de um curso, por exemplo, presencial. Então, não tem mais desculpa de não tenho dinheiro para fazer curso, não dá para fazer, porque hoje, gente, tem curso aqui de graça, eu mesmo. Tô falando aqui com vocês hoje e tô dando um conteúdo para vocês de graça, né? 100% gratuito, não tô cobrando nada de vocês para dar esse conteúdo. E assim como eu tô fazendo isso aqui no Instagram, muitas pessoas estão. E de vários assuntos diferentes. Então, tica aí todos os assuntos que você quer se inteirar, que você quer saber mais e começa 2020 se aprofundando em todos esses assuntos. Uma pergunta que muita gente me faz, eu sempre recebo, ai, Nath, estou abrindo um salão, estou com várias dúvidas. Eu penso assim, se você vai abrir um salão, a primeira coisa que você precisa fazer é estudar sobre o seu negócio, né? Não abre um salão sem estudar sobre o seu negócio. E por aí vai. Então, não quero me estender mais, já tá dando aqui o nosso tempo. Agradeço muito vocês de terem participado aqui comigo. Se vocês tiverem dúvidas, lembra que pode me mandar pelo direct. Não se esqueçam que o meu e-book está disponível aí na bio do meu Instagram. O meu Telegram também está disponível aí na bio do meu Instagram. O que eu faço no Telegram? Mando mensagem quase que diária, através de áudio, como se eu estivesse falando aqui com a minha equipe do salão, sobre ideias, sobre coisas que eu penso, mas que no momento não dá para eu gravar. De repente estou atendendo uma cliente e tal, e tive alguma ideia, saio de lá um pouquinho, vou gravar, vou mandar um áudio para vocês, ou até no final do meu dia, não vou mais gravar um vídeo aqui na câmera, mas posso mandar um áudio para vocês e fica muito mais fácil pra gente se comunicar. Então vai lá no meu, na minha bio tem um link, você clica nesse link, tem lá Telegram, você pode entrar, e-book, você pode se cadastrar para receber esse e-book, é um material exclusivo de 6 passos que eu não falei aqui ainda para vocês, mas é um resuminho. Eu sei que cabeleireiro não gosta muito de ler, então eu fiz uma coisa bem sucinta, assim, que dá pra vocês entenderem, mas em poucas palavras, tá bom? Então a gente se vê amanhã. Amanhã tem live de novo e amanhã véspera de Natal, né? E hoje dia intenso pra todos nós, né? Hoje nós vamos trabalhar muito. Beijos pra vocês, até mais. Tchau, tchau.